Bom dia, pessoal. Vamos dar sequência ao que a gente estava estudando semana passada. Continuamos no mesmo capítulo 9, tá? Volume 3. Façam a leitura aí, ó, páginas 84 e 86. E aí, abram aí o livro mesmo para a gente poder dar sequência. Eu vou falar alguns exemplos do livro. Aí na página 84, fala de um terreno retangular de um clube, que tem 4.050 metros quadrados de área. E diz que seu comprimento é o dobro da sua largura, tá? Então, olha só, a largura, a gente não sabe que é a medida desse terreno, tá? Então, a largura chamou de x, se o comprimento é o dobro, então 2x, ok? E aí, a gente precisa calcular como calcular as dimensões desse terreno. Ele informa que a área é igual a 4.050 metros quadrados, tá? Como que eu calculo a área de um retângulo, gente? A área de um retângulo é base. Quem que é a nossa base aqui, ó? 2x, ok? Quem que é a nossa altura? Deixa eu só escrever assim, aí. Só botar aqui base vezes altura. Ó, base vezes altura. Ou comprimento vezes largura, tá, gente? Base vezes altura. É como a gente calcula a área. A gente sabe que a área vale quanto? Ó, a área vale quanto? 4.050. Como que eu calculo a área? Eu tenho que multiplicar a base. Quem é a base? 2x. Vezes a altura. Quem é a altura? X. Tá? Se vocês multiplicarem esse 2x vezes x, ó, a gente vai encontrar 2x ao quadrado, tá? X vezes x, x ao quadrado. E aí, como calcular a área aqui, para saber as medidas disso? Então, vamos pegar essa equação aqui. A única coisa que eu vou fazer é mudar de posição. O segundo membro eu vou escrever no primeiro e o primeiro eu vou escrever no segundo. Por isso, eu não estou mudando o sinal de ninguém, tá? Eu vou pegar esse, coloquei aqui no primeiro, e esse aqui coloquei no segundo, tá? Só estou escrevendo de outra forma. É a mesma coisa do que dizer que 6 é igual a meia dúzia. Meia dúzia é igual a 6. Dá no mesmo, tá? É isso que a gente fez aqui. E aí, como que eu resolvo isso? Primeira coisa é deixar o x sozinho no primeiro membro. Então, ele não está sozinho, ele está acompanhado de um 2 aqui que está multiplicando. Então, eu jogo esse 2 para o outro lado dividindo. Então, vai ficar x ao quadrado é igual a 4.050 dividido por 2. X ao quadrado é igual. 4.050 dividido por 2 vai dar 2.025, tá? E aí, chegou nessa hora crucial. Que valor elevado ao quadrado, né? Que valor ao quadrado dá 2.025, ok? Então, como que a gente resolve isso? Ó, x vai ser igual a mais ou menos. Tuiane, tem que botar esse mais ou menos? Tem que. A gente não faz sempre a operação. Ficou horrível aquele meu igual, gente. A gente não faz sempre a operação inversa, gente. Esse 2 ali que ele estava multiplicando, eu não joguei dividindo. Aqui, ó, a gente também vai jogar a operação inversa. Quem que é a operação inversa da potenciação? A radiciação. Então, por isso eu jogo como raiz. Raiz quadrada de 2.025. Fiquei sem espaço. Vou apagar tudão aqui e vou reescrever. 2x, x. Então, ficou 2x ao quadrado é igual a 4.050. X ao quadrado é igual, só estou copiando de novo, tá? Para eu ter espaço. Então, estávamos aqui. E agora, para eu ter espaço, esse ao quadrado aqui, eu tenho que jogar ele para o outro lado como raiz quadrada, tá? Raiz quadrada de 2.025, ok? A raiz quadrada de 2.025 é 45, mais ou menos 45. Por que mais ou menos? Porque quando é equação do segundo grau, a gente precisa atribuir tanto valor positivo quanto negativo aqui para o x, quando é raiz quadrada. Então, a gente tem aqui, quem é a solução? A solução poderia ser tanto menos 45 quanto 45. Porém, como a gente está falando de dimensões aqui, ninguém mede a largura de uma quadra e diz que a largura de uma quadra mede menos 45 metros. A medida tem que ser positiva.
Então, nós vamos atribuir aqui que a largura dessa quadra é de 45 metros. E quem que vai ser o comprimento dessa quadra? Se o comprimento são 2 vezes a largura, né, o dobro da largura, 2 vezes 45 dá igual a 90. Então, a gente tem aqui 90 metros. Vamos para outro exemplo. Quando essa minha área for um quadrado, tá? Na página 85 tem aí falando sobre uma academia de boxe, e aí fala que o ringue, a área ocupada pelo ringue é de 40,96 metros quadrados. A área é igual a 40,96 metros quadrados. Se é um quadrado, gente, a área de um quadrado, a gente pega o lado e eleva ao quadrado, tá? Que é a mesma coisa, base vezes altura. Só que tanto a base quanto a altura vai ter a mesma medida, tá? Então, como que eu descubro a medida do lado desse meu ringue aqui, ó? Se a área eu calculo pegando o lado ao quadrado e eu encontro o valor da área, então é isso aqui que eu vou fazer. E aí, ó, esse meu expoente vai como raiz quadrada para o outro lado. Então, eu tenho o meu lado, ficou igual um E aqui. Opa! Ó, o meu lado é igual a mais ou menos, não esqueçam, sempre que tiver o expoente que for botar raiz quadrada, bota mais ou menos. Raiz quadrada de 40,96. Como resolver a raiz quadrada de 40,96? Lado é igual, isso aqui a gente viu lá no início do ano nas aulas presenciais. O ideal é colocar esse número decimal em fração. Como que eu faço isso? Pego o número todo sem a vírgula, escrevo aqui em cima. Embaixo o meu denominador é o 1, acompanhando de quantos números tem aqui depois da vírgula? 2 números, então acompanhado de 2 zeros, ok? Que aí fica mais fácil da gente resolver. O nosso lado vai ser igual a mais ou menos, aí a gente faz a raiz quadrada de 4.096 e faz a raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 4.096 dá 64. E a raiz quadrada de 100 é 10, tá? Se vocês resolverem essa divisão, a gente vai ter o lado mais ou menos, tá? É igual, tem um igual aqui. 64 dividido por 10 vai dar 6,4. Como a gente está de novo falando sobre lado, sobre medida de um ringue e tudo mais, a gente vai atribuir que o lado é 6,4, tá? Não vamos usar o negativo. Porém, se fosse uma equação aleatória que não tivesse assim, num probleminha, falando sobre área de um ringue e tudo mais, a solução seria menos 6,4 e também 6,4 positivo, tá? Deixa eu só abrir um parêntese aqui para vocês em relação à raiz quadrada. Raiz quadrada de 4.096. Se vocês não sabem de cabeça, o que vocês fazem? Fatora, tá? Divide por 2, vai dar 2.048. Que dividido por 2 vai dar 1.024. Que dividido por 2 vai dar 512. Que dividido por 2 vai dar 256. Que dividido por 2 vai dar 128. Que dividido por 2 dá 64. Que dividido por 2 dá 32. Que por 2 dá 16. Que por 2 dá 8. Que por 2 dá 4. Que por 2 dá 2. Que por 2 dá 1. Olhem só, se eu quero raiz quadrada, tá? A gente vai fazer, ó, separar aqui em 2 grupos, ok? Então, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu tenho que separar em grupos de 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, eu tenho, ó, 2 elevado à sexta potência. 2 elevado à sexta potência é 64. Por isso que a raiz quadrada de 4.096 é 64. Ou então, vocês vão ficar testando, ou então vão fazer com a calculadora, não é mesmo? Vamos passar aqui. Vamos falar sobre resolver a equação aqui, propriamente dita, sem um probleminha. Temos aqui 2x ao quadrado mais 128 é igual a 0. Como que eu resolvo? Mesmo jeito. Deixo o que tem x de um lado, o que não tem x para o outro. Então, vai ficar
2x ao quadrado é igual. Esse 128 que estava antes do igual positivo, vem para depois do igual negativo, ok? Esse 2 que está aqui multiplicando vai para o outro lado dividindo. Menos 128 dividido por 2. Aqui eu tenho x ao quadrado é igual. Menos 128 dividido por 2 vai dar menos 64. A gente chega aqui, se eu não me engano, esse está aí na... Eu deixei, ele está na página 86, tá? Tem esse exemplo aí. Quando você se depara com essa situação, não existe, gente, raiz quadrada de número negativo. Então, se vocês chegarem, x ao quadrado é igual a menos 64, a gente não vai ter solução aqui. A gente não tem conjunto de solução, tá? Então, sempre que vocês se depararem com essa situação aqui, nem adianta continuar. Se a gente fosse continuar, ficaria x ao quadrado não. Ó, a gente teria que jogar esse ao quadrado para o outro lado como raiz quadrada. Ficaria igual a x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 64. A raiz quadrada de 64 é 8, mas de menos 64 não dá para ser 8, tá? Não existe, porque raiz quadrada é um número multiplicado por ele mesmo. Para dar menos 64, seria menos 8 vezes 8. E isso aqui não é um número multiplicado por ele mesmo, é pelo seu oposto. Então, aqui não tem solução. Joia? Entendido isso? Então, vocês vão fazer aí a página 86 toda. Olha o drama. A página 86 toda tem aí o número 1, letra A e letra B, tá? Para encontrar aí a solução. Na página 86, vão continuar o número 1, né? Que é a letra C, letra D, letra E, letra F. Fazer a número... Eu escrevi aqui não fazer a número 3. Isso aqui tá errado. É não fazer a número... Eu escrevi não fazer a número 2, mas é não fazer a número 3, tá? Na página 87, vocês vão fazer a letra C, a letra D, a letra E, a letra F. Vão fazer, sim, a número 2 e a número 4. Não precisa fazer o número 3, tá? E na página 90, vão virar aí até a página 90 e vão fazer o número 9, ok? Vocês, além de não estarem vendo vídeo, não estão entrando no Zoom e não estão fazendo exercício e não estão me mandando foto. Não deixa coisa acumulada. Façam os exercícios, mandem foto e entrem no Zoom pra gente tirar as dúvidas. Tá bom? Beijo!